Lições Bíblicas da CPAD Jovens. Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, para que junto nós possamos refletir ou estudar previamente as lições bíblicas da CPAD. Nesse caso, as lições bíblicas de jovens. Toda semana estou postando aí o vídeo, o arquivo de slides. E se você ainda não conhece meu blog, convido você a acessar o meu blog, natalindasneves.blogspot.com.br, aonde eu posto ali os arquivos de slides e os vídeos juntamente. Você também vai poder ver minhas publicações e outras informações, ter acesso ao meu canal do YouTube, o canal do SlideShare, por meio desse blog. Então eu convido que você coloque esse blog nos seus favoritos, para que você possa toda semana estudar previamente as lições, e peço que você compartilhe também com a sua rede social. Você que não conhecia, tem mais uma ferramenta para você estudar previamente as lições bíblicas da CPAD. Eu peço que você compartilhe, divulgue na sua igreja, para que as pessoas também possam ser beneficiadas com esse estudo prévio das lições bíblicas. Nós vamos estudar nessa semana a lição de número 6, que vai falar sobre a parábola do exílio e do castigo de Judá. Na realidade, com base no capítulo 5 de Isaías, que fala sobre a parábola da vinha. É uma ilustração a respeito do relacionamento de Judá para com Deus. Mas antes, vamos então ao texto do dia e outras informações iniciais da lição. Texto do dia: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Síntese: Deus cuida dos seus filhos e tem grande esperança de que esses frutifiquem abundantemente. Portanto, a falta de frutos adequados traz resultados desagradáveis. O texto bíblico se encontra em Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao 8, e também o verso 13, que diz o seguinte: agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas de uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sede, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão; justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Esse texto que nós lemos, sabemos que eu, como comentarista também de lições bíblicas de jovens, se você que não sabia, fiz o comentário das lições bíblicas de jovens do primeiro trimestre desse ano, que nós estudamos sobre Romanos, justiça e graça. Sei da dificuldade muitas vezes de colocar tudo ou abordar todo o tema na hora de escrever a revista. Vejo que aqui o autor coloca os primeiros 8 versos mais o 13, mas se a perícope que nós
devemos abordar ou estudar nesta lição é do verso 8 ao 24, e também não podemos desconsiderar o capítulo 10, do verso 1 ao 4. É onde o profeta Isaías trata dos ais, porque ele inicia aqui nessa parábola da vinha a respeito dos ais. O que são os ais? É um gênero literário que é utilizado em especial nos livros proféticos. É uma alusão, é como se fosse um culto fúnebre ou uma expressão fúnebre, ai daqueles que, está dando um sentido que as pessoas vivas, quando usa essa expressão ai destas pessoas, quer dizer que essas pessoas elas receberão uma punição, um castigo de Deus, e sempre está relacionado à questão de morte. Então, na realidade, são pessoas que vão ser extintas da face da terra devido ao seu comportamento abominável. Então, nós vemos que sempre tem uma relação com a questão da morte. Então, nós vemos que essa parábola da vinha, que é utilizada para esta lição, ela dá início, então, para essas denúncias ao comportamento de várias pessoas da sociedade de Judá e Jerusalém, no caso a capital, que pessoas que Deus esperava que tivessem um comportamento diferente. É o que nós vamos ver nesta lição. Essa parábola da vinha é excelente na sua abordagem, na sua colocação, pois ela trata do relacionamento de Deus para com o povo de Israel, em especial aqui, nesse momento, Judá e Benjamim. O reino sul, que é os principais destinatários, mas não deixa de abranger o comportamento dos líderes de todo Israel, porque aqui nós vemos que ele coloca dessa formação da criação da vinha, que nós vemos que começou com todo o Israel, que é o povo considerado o povo escolhido de Deus. Mas nós vemos que Deus espera uma reação do povo, espera entre aspas, que nós sabemos que Deus é presciente de todas as coisas, mas Deus dá todas as condições para que essa vinha, no caso Israel, ela pudesse produzir bons frutos, mas o que ela não faz. É por isso que entra então o juízo de Deus sobre esse povo. Em especial, nós vamos ver algumas classes dentre o povo de Israel que não procedia de acordo com a orientação ou a expectativa, entre aspas, mais uma vez dizendo, de Deus para o seu comportamento. Vamos então ao primeiro tópico desta lição, a parábola da vinha. O primeiro item fala sobre o cultivo desta vinha, que no caso, conforme já mencionei na introdução, se refere a Israel, ou seja, Deus preparando a vinha, ou preparando esse povo, que é considerado o povo de Deus no Antigo Testamento, um povo escolhido, para que produzisse bons frutos. O que são esses bons frutos? Nós vamos ver que esses bons frutos é a prática da justiça que Deus espera para um povo que ele cultivou. Quando ele cultiva a vinha, nós vemos a formação desse povo, como Deus formou esse povo, deu a ele condições para que pudesse realmente expressar esse amor e a justiça de Deus através do seu comportamento, uma vez que foram formados, cultivados por Deus e preparados para que fossem seus representantes na terra. Mas um representante que na realidade expressasse o próprio Deus, o Deus que eles dizem ser o seu Deus. Deus preparou esse povo, conduzindo-os de forma que eles pudessem ter uma boa convivência, dando-lhe normas e procedimentos em relação à convivência, ao culto, como adorar a Deus. Nós vemos então essa preparação, esse cultivo que Deus fez com esse povo. Nesse item é importante destacar isso, o cuidado de Deus na formação desse povo, para cultivar esse povo, para que pudesse emergir desse povo, então, algo de bom, ou seja, o fruto que Deus esperava. A preparação é um cultivo desse povo, inicialmente falando. O segundo item fala sobre o local. Eu vejo que, da forma que foi escrito, dificulta um pouco e fica redundante muitas vezes aí os assuntos a serem abordados. Mas como eu já disse em vídeos anteriores, eu vou abordar de acordo com como está a lição, tentando ajudar as pessoas, talvez com mais dificuldade, para entender e passar a lição. Então nós vemos que aqui fala sobre o local escolhido.
para a vinha. Então nós vemos que Deus, e tudo isso Deus preparou. Deus tem uma promessa do local onde colocaria esse povo. Nós vemos que o local de Israel é um local estratégico, não somente para aquela região, mas também com relação ao mundo, e principalmente no mundo antigo, da onde surge então o povo de Israel nesse local como representantes de Deus. Quando fala desse local da vinha, então se refere a um local apropriado para se plantar uma vinha, ou seja, para se plantar um povo como representante do próprio Deus, um local estratégico, aonde os povos pudessem ser alcançados através dessa mensagem que o próprio Deus tentando se revelar para a humanidade. Então nós vemos Israel no local estratégico. Como aplicação prática, eu coloco aí nesse item que muitas pessoas são colocadas em posições estratégicas, em um bom local, para que possam produzir frutos, e essas pessoas muitas vezes elas não se fazem por merecer, no sentido de que elas não retribuem quando Deus o coloca em certas posições com o intuito de que o reino de Deus seja beneficiado, e muitas pessoas têm virado as costas para Deus. É o que nós vamos ver nos tópicos posteriores. Pessoas que em vez de honrar a Deus acabam envergonhando o Evangelho. O terceiro item fala sobre o vinhateiro, Deus que plantou as melhores mudas, ou seja, as melhores referências. Quem trabalha com a questão de vinhas sabe que a muda é muito importante, a qualidade dessa muda. Então nós vemos que Deus selecionou líderes, selecionou pessoas, selecionou instrumentos que viessem a favorecer nessa reprodução de pessoas com as mesmas habilidades, com os mesmos conhecimentos, com o mesmo caráter e assim por diante. A influência na formação do povo, levando pessoas, conduzindo pessoas escolhidas por Deus para que pudessem influenciar todo o povo. Nós vemos esse cuidado de Deus desde o chamado de Abraão e na sequência os líderes que ele coloca para conduzir o povo. Esse cuidado, Deus colocar as melhores, escolher as melhores mudas para serem referenciais, para conduzir e orientar o povo. Querendo então que esse povo então venha a influenciar também as demais nações do mundo, o que Israel demorou muito para entender, e até os dias de Jesus eles ainda não tinham entendido que eles eram uma vinha preparada para ser um referencial para todas as nações do mundo, como Deus deixa bem claro no chamado de Abraão, que ele fosse então uma bênção para todas as famílias da terra. Vemos essa preparação com as melhores mudas para influenciar o mundo de então e também o mundo de hoje, e ainda as pessoas que irão surgir, as sociedades que virão. Aplicação prática. Assim como Israel, Deus tem te escolhido para ser um exemplo. Você tem sido grato por isso? Você tem consciência que Deus resgatou você para que produza bons frutos? Tópico 2. Deus cuidou e esperou coisas boas da vinha. No primeiro item nós vemos nessa parábola o vinhateiro, que no caso é Deus, afofando a terra. Quem trabalhou já na agricultura sabe como que um agricultor faz. Se você não trabalhou, mas você já viu alguma reportagem, alguma coisa sobre isso. Primeiro ele prepara a terra, ele vai afofando, preparando a terra, passando algum maquinário para deixar a terra bem fofa para fazer a plantação. E aqui fala que além de afofar a terra, tirou as pedras, que nós vemos, como é citado na lição, Mateus, quando Jesus explica na parábola do semeador que as pedras elas vêm sufocar as plantas ao nascer, falando da palavra de Deus. Então nós vemos que Deus vai tirando os impedimentos também ao preparar a vinha, ou seja, o povo de Israel, para ser o seu representante, um povo representante de Deus na terra, para propagar as suas revelações e o amor de Deus para as demais nações. Então nós vemos que Deus vai tirando as pedras, ou seja, aqueles obstáculos que poderiam impedir ou atrapalhar Israel de ser o seu representante. Então nós vemos que Deus fez a sua função, vamos colocar aqui como vinhateiro, de afofar a terra e tirar os impedimentos, pouco a pouco, e tirando para facilitar. Olha, nós vemos aí que Deus está facilitando, então, que a vinha venha cumprir a sua missão. No segundo item, o autor coloca a construção de uma torre pelo vinhateiro, no caso Deus, e também a construção de um lagar. Para que serve a torre?
deixa bem claro ali na ilustração que essa torre serve então como torre de vigia. Era muito comum naquela época, nas cidades que construíam seus muros, colocava lá então a torre de vigia. Era uma pessoa que ficava atento, olhando qualquer situação de perigo para aquela cidade, para aquele povo. Então, nessa ilustração, está sendo colocado que Deus, ele assume essa postura como torre de vigia, ou seja, para proteger a vinha, para proteger o seu povo, o povo de Israel, de quem? Dos inimigos. Ou seja, Deus estava protegendo, guardando esse povo, esperando que esse povo correspondesse para cumprir a sua missão. Então Deus está demonstrando que Ele cuidou, que Ele protegeu esse povo, preparando para cumprir a sua missão. E quando fala do lagar, o lagar era um lugar onde se espremia, muitos pisavam, pisando até as uvas, para extrair das uvas então o suco de uva ou vinho. Era uma forma de preparar, em especial, a questão do vinho. Então, quando se fala dessa preparação do lagar, mesmo durante a plantação da vinha, no caso Israel, demonstra essa expectativa, essa esperança de que essa vinha venha a produzir bons frutos e para que você possa produzir também, através desses frutos, o seu principal produto, que é o vinho. Ou seja, é aí já uma expectativa, a esperança de que essa vinha ela venha a ser bem sucedida, no caso de cumprir a sua missão, que é produzir bons frutos. Aí o autor coloca como a esperança de Deus. A gente às vezes tem dificuldade para entender essa palavra, como pode um Deus soberano, ou um Deus presciente, um Deus todo-poderoso ter expectativa ou esperar algo. Mas aí nós vemos que Deus ele dá todas as condições para que a vinha produza bons frutos. E espera-se que quando você prepara uma vinha, prepara a terra, dá as condições, protege, espera-se que essa vinha produza bons frutos. É o que é a expectativa do vinhateiro. Ele deu todas as condições para que produzisse bons frutos. Mas nós vemos que, no caso aí apontado, Israel não produziu bons frutos. Que frutos então é esse? Ou que frutos são esses que o vinhateiro esperava? Ele fala que era a uva boa, mas que deu uva amarga, mal. Então os bons frutos é a prática da justiça. Não tem como nós lermos os profetas sem considerarmos a questão da justiça, em especial a justiça social. Nós vamos ver que a denúncia dos profetas, quase que na sua maioria, o grande foco no caso, a injustiça social. Nós vamos ver que o foco de Isaías, eu vou apresentar para vocês o que não aparece aí na revista sobre os ais, que fica bem claro quem são as pessoas que estão sendo denunciadas por esses ais, que nós vemos aqui no capítulo 5 de Isaías e no capítulo 10 também, fazendo uma referência para essa vinha, a construção da vinha que produziu maus frutos. Então a esperança do vinhateiro, ou seja, Deus, é que a vinha viesse produzir bons frutos. Esses bons frutos são o quê? A justiça social, o tratamento igualitário das pessoas, o amor pelas pessoas, uma vida digna diante de Deus e levando em consideração a melhoria, ou seja, o benefício da coletividade. Nós vemos aí que os profetas, a denúncia que os profetas faziam é o que serve para a nossa sociedade hoje, de pessoas que buscam o seu próprio benefício e esquecem do benefício da coletividade. Pessoas que deveriam proteger a coletividade e a sociedade, tiram aquilo que deveria ser aplicado para a sociedade e a sociedade sofre por isso. Saiba aí pelos profetas que Deus está atento para todas essas coisas. O exemplo de Judá, o exemplo de Jerusalém, do castigo que nós vamos ver mais à frente que Deus coloca sobre o povo, é que demonstra que Deus está atento para todas essas coisas. Deus está atento para o que acontece nos nossos dias, na nossa vida e na nossa sociedade. Aplicação prática. Assim como Deus esperava bons frutos de Israel, que é a prática da justiça, Ele espera de você também. Que frutos você tem produzido para o reino de Deus? Você tem praticado a justiça ou buscado seus próprios interesses? Quem já está mais tempo comigo, ouvindo meus vídeos há anos, sabe que essas aplicações práticas eu coloco aí para uma reflexão, para que você pense, ao estudar qualquer texto bíblico, olhar para a sua própria vida, para a sua comunidade, qual é a prática que está predominando, se a palavra de Deus, o texto que você está estudando, realmente está sendo aplicado na sua vida e na sua comunidade. Se não está, para refletir o que podemos melhorar. Tópico 3. O castigo
e o exílio de Judá. Qual o resultado então? Nós vemos que o vinhateiro preparou, afofou a terra, tirou as pedras, criou a torre de vigia para proteger, livrou dos inimigos, fez também um lagar para já aproveitar os frutos. Agora imagine qual é a sensação do vinhateiro quando ele vê que aquela vinha que ele plantou com tanto cuidado, em vez de produzir bons frutos, que tinha todas as condições de produzir bons frutos, ela produz então maus frutos. Um fruto que não é próprio para ser colocado no lagar e produzir lá o vinho ou o suco. De frustração, só pode ser de frustração. Então aqui, lembrando que é uma linguagem antropopática, quando o autor atribui a Deus sentimentos humanos. Mas dentro da limitação do ser humano, você entende que essa frustração não é igual à linguagem humana. Então, para você entender qual o sentimento que, no caso, nesse exemplo que é dado, da parábola da vinha, qual o sentimento de Deus nesse sentido? De frustração. Evidente que não é a mesma frustração que nós temos. É no sentido de lhe explicar qual a reação de Deus em relação à ingratidão da vinha, que no caso é o povo de Israel, em relação a todo o cuidado que Deus fez. Assim como Deus também tem o seu cuidado com cada um de nós, especificamente você, eu. Deus tem um cuidado específico e Deus dá as mesmas condições como também deu para Israel, para que nós venhamos a produzir bons frutos. Você pode dizer, não, mas minha vida é totalmente diferente. Tem algumas consequências. É evidente que o ser humano, ele devido ao procedimento de outros seres humanos, pode ter consequências na sua vida também, mas Deus sempre ele está atento e ele está procurando preparar a nossa vida de maneira que nós possamos encontrá-lo e servir a Ele. E aqui, na parábola da vinha, nós vemos a frustração do vinhateiro, ou seja, eu que esperava bons frutos, dei todas as condições, mas a vinha não produziu bons frutos. E no verso 13, então, nós vemos a posição do vinhateiro, ou seja, já que vocês não produziram bons frutos, não corresponderam ao comportamento, ao tratado, ao cuidado que tive com você, vinha, então eu vou tirar a proteção, eu vou deixar que vocês então assumam a sua responsabilidade. Que esse comportamento, que é a causa de vocês, vai trazer consequências, a lei da responsabilidade. Aí a questão da causa e consequência, que é igual a lei da semeadura, que eu coloco aí no slide para você, que não tem na revista, eu coloco aí para você entender um pouco mais sobre isso. Ou seja, toda a ação tem uma reação, toda a causa tem uma consequência. O comportamento das pessoas levam então a um resultado. Não é que Deus entra e coloca punindo e fazendo e pisando, como o texto coloca essa questão do juízo de Deus. Mas o que é? É uma reação natural. Quando a pessoa não trata com amor, não planta coisas boas, vai colher coisas más. Se planta coisa mal, vai colher coisa mal. Não tem como a ilustração, você plantar um pé de limão e nascer um pé de laranja. Vai plantar, você vai plantar e vai colher aquilo que você plantou. Consequência da própria atitude. Uma atitude arrogante, uma atitude de orgulho, como o povo demonstra, de injustiça social, só vai reproduzir então ódio, só vai reproduzir então uma reação negativa. Vocês vão ver aí no meu arquivo de slide que o item 2 eu mudo o título. Os 6 ais de Isaías. Ao meu ver, quando você vai estudar o capítulo 5, não tem como você desconsiderar esse contexto, que começa no capítulo 5, vai até o capítulo 10 e aponta então quem são os responsáveis, porque aí Deus está acusando todo o Israel. Isso quer dizer que todas as pessoas agiram de forma inadequada? Todas as pessoas produziram maus frutos? Não. O profeta especifica quem são as pessoas que Deus está chamando a atenção para o julgamento. Veja aí os ais que eu deixo para você, isso é importantíssimo nessa lição. Isso vai ajudar muito. Até gostaria que você deixasse um tempo especial para tratar sobre esses ais. Veja aí. O primeiro ai é em Isaías 5, 8 a 10, que é o texto que nós lemos, tá? A maior parte. Os latifundiários. O verso 11 a 17 do capítulo 5, os setores ricos e vinculados ao estado tributário judaíta. Aí fala dos beberrões, né? No verso 18 ao 19, fala sobre os sacerdotes de Jerusalém.
O verso 20, os profetas do templo de Jerusalém. O verso 21 fala sobre os sábios e entendidos a serviço do Estado. E do verso 22 ao 24, oficiais e soldados. Então eu coloco aí os 6 ais que vão até o verso 24. O autor ele trabalha esses versos posteriores à própria leitura. Como eu já disse, tem lá suas limitações. Na hora de você escrever a revista, não dá para colocar todo o texto. Mas eu peço que você entre nesses versículos que eu coloco aí, aponto para você, que não tem na lição, leia com atenção sobre isso, você vai perceber que a acusação são contra os beneficiados do sistema monárquico, da monarquia. Eram as pessoas que estavam na liderança, que deveriam proteger o povo, exercer práticas de justiça, que na realidade eles exercem práticas de injustiça. É muito importante você ler, por exemplo, Miqueias. Miqueias é contemporâneo de Isaías por um período, e o próprio contexto é o mesmo que também Isaías viveu. Nós vemos que Isaías estava lá no campesinato, ou seja, entre os camponeses, viveu a realidade do camponês que era mais explorado. Isaías já estava na área urbana, mas também ele denunciou, como já vimos em edições anteriores, essa prática de justiça pelos líderes. Então tem um livro aí, eu deixo para você aí, para você ver, esse livro, o último que eu escrevi, editado pela editora Paulinas, uma das 3 maiores editoras católicas, e eu tive a oportunidade de escrever um capítulo desse livro, que fala muito sobre essa questão do contexto, que é o mesmo contexto de Isaías, o abuso que existe da liderança, das autoridades que deveriam proteger o povo. Vejo aí nesses ais de Isaías, que os beneficiados são, por exemplo, as pessoas que estavam no templo, os líderes do templo. Fala sobre os profetas e os sacerdotes, o profeta que deveria denunciar as práticas de justiça, os sacerdotes que deviam interceder pelo povo. Nós vemos que eles são acusados aqui pelo profeta porque agiam de forma inadequada. Em vez de proteger, eles se beneficiavam do sistema que foi produzido pelo sistema monárquico para tirar vantagem em detrimento do sofrimento dos mais fracos e desprotegidos. Fala sobre o sistema de arrecadação desse sistema monárquico, que aí vemos os sábios e entendidos, eram pessoas que eram funcionários da própria administração dentro do povo de Judá e Jerusalém, que também não estavam preocupados com a coletividade. Vocês vejam aí como é importante termos pessoas bem intencionadas administrando aquilo que é para o povo, aquilo que as contribuições do povo em benefício de uma coletividade, não em benefício de determinados grupos e pessoas, como nós vemos hoje na mídia, as acusações, o que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil em relação a isso. E muitas pessoas não querem se envolver com isso por ver como é esse procedimento da liderança que ela está. Por isso nós precisamos de pessoas bem intencionadas, qualificadas para dirigir e para lutar em prol da justiça social. E por último fala sobre a questão dos militares, a defesa e a repressão, ou seja, as pessoas que foram preparadas para proteger Judá e também Jerusalém, no caso, quando tinham todo o território nacional, em todo sentido, o exército que deveria proteger, nós vemos que eles tiravam vantagem sobre o menos favorecido. Ou seja, orientados pela liderança, em vez de proteger, eles tentavam proteger somente a nação quando fosse necessário, mas internamente eles oprimiam os mais fracos e os desprotegidos. Como nós vemos muito forte isso, o profeta Miqueias apontando. Então nós vemos que esses ais que a Vinha fala é sobre a liderança, é sobre os líderes, tanto líderes civis, estatais, como os líderes religiosos e militares, que deveriam proteger o povo e promover a justiça social, estavam promovendo a injustiça social. Essa é a denúncia que aqui o profeta faz, e aí vem um castigo por causa do comportamento deste povo. O poder do exército inimigo. Por fim, nesse último item do tópico 3, nós vemos aí o autor apontando sobre o poder desse inimigo. Quem é o inimigo que aqui Deus aponta, ou seja, o profeta aponta como um instrumento da justiça do juiz de Deus sobre Judá? O autor coloca aqui o poder do exército inimigo. Ele aponta aí, no caso, os dois
principais invasores do Israel. Primeiro, do Reino Norte, que é os assírios, que foi aproximadamente em 721 a.C., o grande império mundial que no 8º século, como já disse, ele tomou o povo do Reino Norte. E tem os babilônicos, que foram os piores inimigos, opressores na época em que Judá e Jerusalém ainda tinham uma certa independência, e nós vemos que esse foi o povo que derrotou os assírios e acaba tomando também Judá e Benjamim. Então o autor coloca as duas situações. Então nós vemos que o período do profeta, falando sobre os assírios, que ele coloca aqui também, dá uma ênfase para os assírios, que era na época do profeta Isaías, que era o grande império da época, era chamado o povo sem rosto, os assírios. Eu estava até lecionando na congregação da Vila Cordes, aqui em Curitiba, numa lição para os jovens, falando sobre as características desse povo. O assírio, que era considerado o povo sem rosto, né? Comentei lá com os jovens da Vila Cordes. Eles não expressavam o sentimento, mesmo quando pego pelos inimigos e expostos a situações em que exigiam deles de dor, de sentimento. Eles eram um povo preparado, era um povo temido, era um povo que escapelava, tirava os cabelos do povo que eles conquistavam, tirava a pele ainda enquanto estavam vivos, queimava em praça pública para pôr medo nos seus inimigos. Então era um povo temido. Por isso que na Bíblia nós vemos aí aquele medo, espanto que tinham em relação ao povo assírio. Por isso que nós vemos no livro de Jonas, então, aquela insatisfação de como Deus pode perdoar um povo desse. É um povo que oprimia de forma muito veemente os povos conquistados. E o povo mais à frente, depois, quando já está prevendo aqui no livro também de Isaías, que fala do exílio babilônico, que Judá e Benjamim, no período em que o Reino Norte foi conquistado, eles tiveram aí um certo período de liberdade. Vemos aí que desde 721, quando o Reino Norte foi tomado, até principalmente 587, que foi a última entrada do povo babilônico sobre Judá e Jerusalém, que destruiu o muro, os templos e acabou com os símbolos, que era o símbolo de proteção de Deus para aquele povo. Aí vem aquela figura da torre de proteção, da vinha. Nós vemos aí que nesse período Judá e Benjamim, entre a derrotada, a invasão do Reino Norte e Sul, teve um período de liberdade. Nós vemos lá o relato de Ezequias, uma certa libertação por um período e assim por diante. Então nós vemos que esses são os dois grandes juízos sobre o povo de Israel. O Reino Norte em 721 e o Reino Sul nas levas que tiveram, por último em 587, com a destruição dos principais símbolos de proteção de Deus sobre aquele povo, mas como consequência das suas atitudes. Então é importante nós termos essa consciência quando estudamos essa questão da vinha e o juízo de Deus sobre o povo. Vamos então à aplicação prática e, na sequência, às considerações finais da lição. Você já parou para pensar que muitas situações que você viveu foi um juízo sobre suas atitudes? O que você tem plantado? O que você espera colher? Faça o bem, reconheça o que Deus fez por você e pratique a justiça. Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que a parábola da vinha demonstra o cuidado de Deus com Israel e, consequentemente, com a sua igreja. A parábola da vinha demonstra que Deus espera que o ser humano reconheça o seu cuidado, retribuindo com práticas de justiça. E também, as consequências das práticas de justiça social de Israel servem como exemplo para os nossos dias. Aqui nas considerações finais eu menciono questões que eu acabei não abordando no desenvolvimento, que é a questão desse cuidado, fazendo aí uma aplicação que o autor coloca na lição também, sobre esse cuidado que Deus teve com Israel, dessa vinha, preparando a terra, tirando as pedras, colocando como torre de vigia, cuidado com os inimigos, e nós vemos que eles produziram maus frutos. Uma aplicação, nós vemos que isso se refere também à questão da igreja, que Deus também, da mesma forma que Israel, preparou tudo para que na plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus, fosse então fundada a igreja, o cristianismo, pregando o evangelho, a palavra de Deus, transformando vidas, Deus trazendo essa preparação
Da mesma forma que ele preparou Israel e esperava bons frutos, na preparação da igreja, espera que a igreja também venha produzir bons frutos. Por isso nós precisamos refletir sobre aquilo que nós estamos produzindo para o reino de Deus. E o exemplo de Israel serve como exemplo para a igreja nos dias atuais, ou seja, é como sombra. Nós temos que olhar para o exemplo de Israel e fazermos aquilo que eles fizeram de certo e não fazermos aquilo que eles fizeram de errado. Então nós vemos aí que Israel foi ingrato, principalmente a sua liderança, em relação ao tratamento que Deus deu. E nós não podemos ser ingratos a Deus, como Deus tem também preparado o nosso coração, a nossa vida, para recebermos o Evangelho, para que também nós possamos produzir bons frutos, levando as pessoas ao conhecimento da salvação. Mas não podemos deixar de enfatizar que a acusação principal que Deus coloca ali é a prática da injustiça social. Será que nós estamos praticando a justiça ou a injustiça social? Qual o nosso comportamento como igreja na nossa sociedade? Esse, ao meu ver, é o principal ponto para trabalharmos nesta lição, porque era a principal acusação pelo qual veio o juízo sobre o povo, em especial a liderança na época de Isaías. Agradeço pela sua atenção, pelo cuidado comigo também, ouvindo esse vídeo, e peço que você compartilhe com a sua rede social, conforme eu já pedi, no Face, em todos os instrumentos da rede social, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Que Deus continue abençoando você.